Irmãos, mais uma vez estamos nós, com a graça do nosso Deus, podendo meditar um pouco na palavra do Senhor. Hoje é o domingo, dia 2 de agosto de 2020. Nós estamos entrando em mais um mês de toda essa nossa luta com a pandemia, né? Março, dia 15, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, nós estamos entrando no 6º mês dessa luta contra a pandemia. 15 de abril, 15 de maio, 15 de junho, 15 de julho, 15 de agosto. Dia 15 de agosto faz 5 meses, não 6, 5 meses dessa nossa luta em relação à pandemia, em que nós não podemos fazer os cultos no santuário, no templo. De qualquer maneira, vamos louvar ao Senhor por essa tecnologia toda que a gente tem, que a gente pode gravar, colocar no YouTube e depois o irmão assistir, ou assistir agora ou assistir depois. É possível nós estarmos fazendo isso. Muito bem. Como nós sempre temos feito, quero passar para os irmãos os 2 hinos dessa semana. Hino 349. A minha fé, Senhor, ponho em teu grande amor. Esse é o hino 349. Vale a pena ler sua melodia, a sua história e cantar a sua letra. O outro hino é o 419. Pelo vale escuro seguirei Jesus. Também, bonito hino do nosso cancioneiro, do nosso Salmos e Hinos. Vale a pena o irmão ler a sua letra, cantar a sua melodia. Muito bem. O Salmo devocional. Quero ler com os irmãos hoje o Salmo de número 54. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade, dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Esse é um salmo de Davi, e nós estamos lendo para alimentar a nossa alma, para adorar primeiro ao Senhor com a sua palavra e para alimentar a alma de cada um de nós também. Salmo de número 54. Quero também deixar com os irmãos o versículo da semana. O versículo da semana está no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 12, que diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O versículo é claro por si mesmo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, porque ele é a luz do mundo. Em outras palavras, se não andamos seguindo a Jesus, se não andamos com Jesus, se não andamos em Jesus, vivemos nas trevas, por mais iluminado que esteja o ambiente ao nosso redor. Isso é Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 12. Pedido de oração.
pelos missionários. Oremos pelos missionários, agradeçamos a Deus porque temos dado conta de suprir as nossas necessidades com os missionários. Orem pelos missionários, orem pelos idosos, orem pelos enfermos, orem pelos cuidadores desses irmãos idosos e enfermos. Orem pela nossa igreja, a Igreja Congregacional de Vista Alegre, e pelas outras igrejas do nosso bairro também, que ficam ali junto de nós, denominações irmãs. Orem por todas aquelas igrejas, pelos seus pastores. Orem pelos presbíteros da nossa igreja, pelos diáconos, pelas diaconisas, pelos pastores que trabalham conosco, nós que trabalhamos juntos ali na igreja de Vista Alegre. Orem por todos nós para que façamos tudo o que precisa ser feito. Orem pela diretoria da igreja, irmão. Nós temos a responsabilidade, todo o ministério, mas principalmente a diretoria, de estarmos tomando decisões a respeito de assuntos referentes à igreja, tanto espirituais, quanto físicos, quanto materiais. Ajude-nos nisso. Orem por nós, para que nós façamos tudo conforme o Senhor quer. Alguns anúncios. Eu quero lembrar aos irmãos que os nossos dízimos, as nossas ofertas missionárias, o dia da colheita, tudo isso é muito importante para que a gente continue fazendo a obra do Senhor sem deixar interromper. Temos dado conta de cumprir todos os compromissos da igreja, mas leve o seu dízimo à igreja nos domingos de 9 ao meio-dia, o presbítero Sérgio está lá, ou telefone para ele, ou deposite na conta, faça a transferência. Importante a fidelidade de cada um de nós nos dízimos, nas ofertas missionárias e também no material da colheita para distribuição aos necessitados. Sejamos fiéis. Cultivo pessoal, não deixe de ler a Bíblia todo dia. É como almoçar e jantar. Ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, faz parte da vida do cristão, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. E culto doméstico. Culto doméstico, muito importante. A família reunida para ler a palavra, cantar e orar. Façam isso. Culto doméstico é importante. Eu quero agradecer a manifestação de carinho dos irmãos que mandaram mensagem, que telefonaram sobre o casamento de Samuel e Thalita, que foi realizado no sábado passado, e nós agradecemos a Deus por isso. Sábado passado, dia 25, foi feito no sítio de um de nossos primos, e nós ali estivemos pregando a palavra, orando sobre eles, trazendo a bênção do Senhor para Samuel e Thalita, a quem, em nome da igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome da sua igreja, nós desejamos que Deus abençoe rica e abundantemente Samuel e Thalita, que eles nunca deixem de ler a palavra, de orar e de ir para a igreja. Só a bênção, e eu não vou buscar o Senhor. Bênção não é vacina. Bênção é uma dádiva do Senhor para nós, e eu preciso dizer ao Senhor, louvo o teu nome por essa bênção. Samuel louva o Senhor pela Thalita, Thalita louva o Senhor pelo Samuel, e os dois juntos vão crescer na graça do Senhor Jesus. Muito bem. Também quero comunicar aos irmãos, na próxima sexta-feira é o casamento do Rafael com a Lloyd. De novo, sem amigos, sem públicos. Dessa vez, Rafael e Lloyd, nem eu, nem Denise, nem os pais irão. Só eles vão ao cartório, vão casar. Muito bem. Mas, de qualquer maneira, orem por Rafael e Lloyd, que na próxima sexta-feira, dia 7, estarão casando-se para a honra e para a glória do nome do Senhor. Por último, uma palavra sobre a questão: quando voltaremos ao templo? Essa é a pergunta que tem sido feita, essa é a pergunta que nós todos queremos a resposta. Eu sei que os irmãos têm visto algumas igrejas abrindo e já estão cultuando. Igrejas congregacionais, igrejas de outras denominações. Algumas ainda não abriram. Vista Alegre não abriu, Mangueira não abriu, Sapê não abriu, outras abriram. Abriram um dia por semana e tal.
Por que não abrimos? Ontem, sábado, nós estivemos reunidos, dia 1º de agosto, eu e os presbíteros, e conversamos sobre isso. O que achamos? E os 4 presbíteros acham que esse mês de agosto a gente ainda não deve abrir. Por qual razão? O Brasil não está bem. Esses dias foi o país onde mais morreu gente, de todos os quase 200 países do mundo. Mais de 1.000 mortes por dia no Brasil. Ainda estamos assim. O estado do Rio não está bem. Também não está bem. De novo, as informações que a gente tem é que está subindo de novo o problema da pandemia. São Gonçalo não está bem. Eu tive informação 2 semanas atrás, 2 semanas atrás, de uma vizinha nossa aqui do Rocha, que trabalha em um dos postos de saúde daqui do bairro, dizendo que naquele fim de semana tinham morrido 10 em São Gonçalo. O que a gente faz? A gente abre, coloca em risco as pessoas. Então o que o Ministério da Igreja está pensando? Os presbíteros, vamos aguardar mais um pouco, pastor? Me reuni ontem, eu, presbítero Cícero, que é o vice-presidente, presbítero Sérgio, que é o nosso tesoureiro, presbítero Wilson, que é o auxiliar, presbítero Fábio, que é um dos vice-presidentes. Eles não pôde estar presente, telefonando na hora, dando seu parecer. E nós achamos também, inclusive, o seguinte: voltar, agora digamos, voltar sábado que vem, domingo que vem. É o dia dos pais, então vai aglomerar. Então vamos voltar no outro. Entendemos o seguinte: vamos aguardar nesse mês, e o pastor vai fazer ainda nesse mês uma reunião com todos os oficiais da igreja. Domingo que vem eu já devo dizer a data. Vamos fazer reunião com todos os oficiais da igreja e estudar. Vamos voltar? Que dia? E eu tenho grande esperança da gente voltar em setembro. Mas vai depender também de como essa pandemia vai estar até lá. Então, meus irmãos, fiquem firmes. Leiam a palavra, orem ao Senhor, telefonem uns para os outros, assistam as mensagens. Eu no domingo, a Lília na segunda, a Denise na terça, a Elaine na quinta. Na sexta-feira sempre tem outro irmão falando. No sábado, vamos lá. Por enquanto estamos de maneira eletrônica. E depois, quando voltarmos, vamos ter toda aquela estrutura de tapete, álcool gel, separação, quantidade e tal. O que fazer com idosos, o que fazer com as crianças. Tudo isso vai ser estudado. Mas hoje ainda permanecemos só eletronicamente. Espero que os irmãos compreendam. É uma decisão difícil para o pastor e para a diretoria tomar, abrir ou não abrir, não é coisa simples. Nós estamos pedindo que os irmãos procurem entender, e eu louvo a Deus pelos irmãos que têm entendido tudo isso que nós estamos fazendo. Meus irmãos, querer voltar, eu quero, nós queremos, mas voltar com segurança, sem nenhuma dificuldade. Muito bem. Vamos ao texto? O texto de hoje está no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17. É uma história conhecida, da qual podemos tirar lições interessantes. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. É a história do pastor Elias e da viúva de Sarepta. E o pastor quer ser bem textual com os irmãos, tirando lições daqui. Primeiro de Reis 17. Diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor.
Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Muito bem, meus irmãos. Eu sei que o irmão conhece o texto. Eu sei que o irmão já ouviu mensagens a respeito desse texto. Elias e a viúva de Sarepta, o lugar onde ela morava, e lá estava ela com o seu filho. E, de novo, o irmão vai ouvir uma mensagem nesse texto. E eu quero ser assim, bem cuidadoso, ser bem professor, vai ser como se fosse uma aula, ponto a ponto, tirando lições para o meu dia a dia e para o seu. Meu irmão, não adianta o texto ser rico e não adianta a mensagem de qualquer pastor ser muito boa, de qualquer irmão, se ela não for prática, se ela não puder ser colocada no meu dia a dia, no seu dia a dia. Então, baseando-nos nisso, nós vamos tirar lições
para a vida de cada um de nós. Vamos começar com o que está escrito aí no versículo de número 1. E vamos juntar também com outro versículo. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Meus irmãos, profeta vive de profetizar. A vida do profeta é profetizar. Quando chega lá nos versículos 14 a 16, ele profetiza de novo. Ele profetiza que o azeite da viúva não vai acabar da botija e também não vai faltar farinha na panela. Então o profeta vive de profetizar. Agora imagine, eles estavam em tempos de crise, de seca. E aí entra também a palavra do Senhor. Profetiza. E profeta é aquele que profetiza o que Deus mandou. Não é exatamente, isso é muito interessante na vida de um pastor. Pastor não tem que pregar o que ele quer. Pastor não tem que pregar o que a igreja quer. Pastor não tem que pregar somente notícia boa. Pastor tem que pregar o que Deus mandou. E aqui no caso de Elias, não era boa notícia não. Não vai chover. Não vai chover. E levou anos sem chuva. Essa foi a mensagem. Então, pastor, profeta, é aquele que prega o que Deus mandou. Esse é o primeiro ensinamento. Um segundo ensinamento é que nos versículos que vão de 2 a 7, está escrito assim: veio a palavra do Senhor, dizendo, veio Elias, retira-te daqui, vai para o lado oriental. Elias fez o quê? Obedeceu. Profeta, pastor, é aquele que obedece. Retira-te daqui. E aí, pastor? Deus mandou? Faça. Isso não é só para pastor e profeta, não. Isso é para cada um de nós. Isso é para cada um de nós. A palavra veio, Elias ouviu e Elias obedeceu. Por quê? Porque pastor, profeta, cada crente é servo. O Senhor é o nosso Deus eterno. Ele manda, a gente faz. Há muitos exemplos na Bíblia, sim. E há exemplos também de gente que não quis obedecer. A bênção vem quando nós obedecemos. Esse é o segundo ponto. Você pode tirar aí, você encontra isso aí nos versículos 2 a 7. O que Elias fez? Obedeceu. Terceira lição que a gente tira daqui. De novo, versículos 8 a 9, está escrito assim: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta. Aqui eu quero chamar a atenção do irmão o seguinte: veio a palavra do Senhor dizendo. Versículo 2, que eu já meditei com os irmãos, foi o segundo ponto, está escrito: veio a palavra do Senhor dizendo. Em outras palavras, meu irmão, a palavra sempre vem a nós. A palavra vem a nós. Detalhe, nós hoje, os pastores de hoje, os profetas de hoje, os pregadores de hoje, os crentes de hoje, têm uma grande vantagem sobre os crentes do passado. Eles não tinham a palavra completa, toda profetizada, toda dita, toda orientada e inspirada pelo Espírito Santo em suas mãos. Hoje nós temos tudo aqui. Aliás, eu posso dizer até que a Bíblia em papel está se tornando obsoleta. Não é a palavra obsoleta, não. É a Bíblia em papel, que você hoje tem tudo num smartphone pequenininho. Isso significa dizer que a palavra do Senhor sempre vem a nós.
vai a Sarepta, que por sinal era distante de Samaria, de Jerusalém, estava lá no norte. Mas Elias de novo faz o quê? Obedece. Mas aqui a lição que eu quero deixar não é obedecer. Obedecer foi na primeira vez, veio a palavra do Senhor. Aqui a lição é: a palavra do Senhor sempre nos vem. A questão é se nós vamos à palavra do Senhor. Há uma ilustração que contam. Eu não me lembro dela perfeitamente, mas foi um filho que viajou para longe e o pai lhe deu: meu filho, pega essa Bíblia e leia. Leia todos os dias. E deu a ele uma quantidade de dinheiro. E o filho pegou e foi. Passado alguns meses, o filho ligou e disse: pai, mande-me mais dinheiro, o dinheiro acabou. Eu falei: mas acabou, meu filho? Acabou, pai. Mande mais dinheiro, aqui é tudo muito caro. Aí o pai perguntou assim: você tem lido a sua Bíblia todo dia? E ele: tenho, pai. Eu leio a minha Bíblia todo dia. Aí o pai foi e disse assim: olha só, abre lá no livro de Apocalipse, no capítulo 15. Aí ele foi lá no livro de Apocalipse, capítulo 15, e abriu. Quando ele abriu, dentro naquele capítulo, nem era o capítulo 15 propriamente que o pai queria que ele lesse, só queria que ele abrisse. Ele abriu, tinha lá um envelope. E dentro do envelope tinha uma quantidade de dinheiro que o pai havia colocado de propósito. Talvez já examinando, pensando que o filho não fosse ler. A palavra do Senhor sempre nos vem. Nós é que às vezes não vamos a ela. O filho mentiu. Tem lido, filho? Tenho. Tinha não. Se estivesse lindo, tinha encontrado o envelope. E aqui está: a palavra do Senhor veio a Elias. Foi a segunda vez. E não foram só 2 vezes que veio. Então, essa comunhão do pastor, do profeta, do crente com Deus na palavra, na oração, na comunhão da igreja, é essencial sempre na nossa vida, mais ainda em tempos de crise e de pandemia. Quarta lição, eu passo para os irmãos. O irmão vai vir aí no versículo de número 4, no versículo de número 6, a seguinte questão: beberás da torrente. Torrente é um lugar de muita água. Torrente, a palavra aparece várias vezes aí. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Esse é o versículo de número 4. Quando chega no versículo de número 6, diz que os corvos traziam de manhã pão e carne. E ao anoitecer traziam também pão e carne. Quando você chega no versículo de número 9, está escrito assim: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Qual é a lição que eu quero tirar daqui? Primeiro, Deus manda Elias sair e vir para o lugar onde está a torrente, perto do Rio Jordão. Ordenei aos corvos que te sustentem. Depois ele sai dali e vai para Sarepta, onde ordenei. A palavra ordenei aparece tanto no versículo de número 4, quanto no versículo de número 9. Ordenei a uma viúva que te dê comida. Qual é a lição? Deus nos sustenta do jeito que Ele quer. É isso mesmo, meu irmão. Todos os dias, em todo o mundo, acontece um milagre. É quando os agricultores plantam uma semente na terra e dali nasce uma árvore que nos dá o feijão, o arroz, a batata, o coco, tudo vem da terra. É um milagre. Nenhum cientista conseguiu fazer até hoje um caroço brotar, uma semente brotar.
E eu acho muito interessante o mamão. Quando você abre o mamão, tem tanto carocinho ali dentro, cada um deles pode ser uma árvore. Deus aqui resolveu usar os corvos, que não é o urubu. Não. É um outro animal que levava para Elias. Mas quando a torrente secou, vai para Sarepta, ordenei uma viúva que te dê comida. Como assim? Mas uma viúva? Deus nos sustenta como Ele quer. Deus nos sustenta com pandemia e sem pandemia. É isso, pastor? É isso. Eu creio nisso. Ontem eu fiz 5 visitas. Não entrei na casa de ninguém. Não entrei na casa de ninguém. Fui na casa do pastor Cláudio. Tinha que levar lá uns livros para ele, levei. Fui na Florália, na irmã Selma. Entreguei para ela o material da escola dominical que eu precisava. Fui na casa do diácono Marcelo. Entreguei lá alguma coisa que tinha que levar para ela também, que Denise mandou. Depois fui na casa dos irmãos Luiz Rodrigues e Cristiane. E por último, fui na casa do pastor Jurandir, levar as revistas de vida cristã dele, que a diaconisa Mar mandou. Tudo isso, eles no portão, eu na rua, ou na calçada, ou no máximo eles na calçada. Não entrei na casa de ninguém. E visitando o irmão Luiz, então, ele estava dizendo: pastor, no meio de toda essa luta, Deus tem nos sustentado. Deus é fiel. E realmente, irmãos, Deus nos sustenta como Ele quer. Quinta lição: evangelizando de forma certa. Vamos lá. O que Elias disse? Vai e faz um bolo primeiro para mim. Muito bem. A mulher olhou: Senhor, só tem aqui um pouco de azeite, um pouco de farinha, 2 cavacos, vou assar, vamos comer, vamos morrer. Elias: faz isso que você disse que vai fazer, mas faze primeiro para mim. Sempre entendi esse primeiro para mim como sendo primeiro para Deus. Primeiro para Deus. Tudo na nossa vida, irmãos, tempo, dinheiro, inteligência, intelecto, bens, mulher, marido, filhos, carro, tudo precisa ser primeiro utilizado para Deus. Nós somos cabeça dura, sim. Nós sabemos, mas não fazemos. Me deixa feliz quando Davi estava com seus homens no deserto e queria beber água, e 2 arriscaram a vida, passaram pelo exército inimigo, trouxeram a água. Quando deram a Davi, Davi falou: não posso beber. Essa é do Senhor. Era o que ele tinha de melhor, aquela água, e derramou sobre a terra. E por acaso Deus precisava de água? Davi tinha sede, mas ele falou: não, mas o que eu tenho de melhor é essa água. Vou glorificar o nome do Senhor. Tinha que ganhar a batalha, mas vou glorificar o Senhor com essa água. É do Senhor. É assim que Deus quer esperar em nós. Abençoado é quem consagra a vida ao Senhor. Então, meu prezado irmão, essa é a quinta lição. Deus sempre vem ao nosso encontro esperando que nós o coloquemos em primeiro lugar. Pastor, mas existe forma errada de evangelizar? Existe. Se eu convidar alguém para ir na minha igreja para melhorar de vida, não é a mensagem bíblica. Talvez enche. Se eu convidar alguém para ir lá, todos os que forem ficarão curados, não é a mensagem bíblica, ainda que Deus cura. Mas a mensagem bíblica é: venha, saia das trevas, confesse seus pecados, aceita Jesus, terás vida eterna, eu cuido de você na terra. E isso é bíblico. Então Elias mostra para a mulher o seguinte: faz primeiro para Deus. A mulher fez.
E aí entra a sexta lição. A viúva precisou de fé. Nós também precisamos de fé. Esse problema é antigo. A igreja primitiva teve suas lutas. A sexta lição nos ensina isso. Precisamos de fé. Pedro estava preso. Eles estavam reunidos numa casa orando. Deus agiu quando eles oraram. Pedro foi solto. Quando ele chega na casa onde eles estavam reunidos, a menina Rod fica tão empolgada que ao invés de abrir, foi avisar lá dentro. Pedro está aí no portão. Ah, que é isso, garoto? Pedro está preso. Mas não estavam orando, pedindo. É preciso fé. Eles tinham fé que Deus ia agir sobre Pedro, mas quando Deus agiu, eles ainda continuavam incrédulos do que estavam pedindo, apesar de crer no poder de Deus. Sexta lição: eu e você precisamos de fé, sim. Oramos e pedimos porque sabemos que Deus pode, e Deus pode, e Deus faz aquilo que é da sua vontade, e Deus faz não tanto o que nós pedimos, mas aquilo que Ele entende que é o melhor para nós. Essa é a sexta lição. E a sétima e última lição? A sétima e última lição, sugiro ao irmão que leia depois de 17 a 24. O filho da moça fica doente, filho da viúva fica doente, a doença se agravou tanto que ele morreu, versículo 17, a mulher reclama com Elias, Elias pede o garoto, leva para orar, leva para o seu quarto, ora sobre o menino, Deus atende, o garoto ressuscitou. Prezado irmão, Elias estava falando com o Deus da vida. Jesus ressuscitou dos mortos. Elias sabia que Jesus é o Senhor, o Cristo. O nome Jesus vai surgir lá no Novo Testamento, mas o Cristo, o Messias, o prometido, vem desde Gênesis. O Jesus, o corpo encarnado, é lá em Mateus, mas lá em Gênesis já está lá, da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, Elias cria. E aí Elias ora: Senhor, faz entrar nele a alma, traz de novo a vida. Rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Versículo 21. E Deus fez. O garoto ressuscitou. Elias chama a mulher, chama a mãe e diz aí nos versículos 23 e 24. Tomou o menino, trouxe do quarto, deu para sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. E aí o evangelismo está completo, porque no versículo 24 a mulher diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Meu prezado irmão, é a graça de Deus se manifestando quando a palavra de um pastor, a palavra de um profeta é a verdade do Senhor, é a palavra do Senhor. E o pastor tem que mostrar isso, pregando o que está no livro e vivendo o que ele prega. É o ditado brasileiro que diz: falar é fácil. Pois então, esse ditado não serve para pastor nem profeta. Tem que pregar e viver. Foi isso que a mulher viu em Elias. Ele prega, ele fala, ele mandou eu fazer o bolo, eu fiz. Ele disse que o azeite não ia se acabar, nem a farinha, não se acabou. Vamos falar a verdade. E agora, quando o garoto morre, ela leva para ele, ele ora, o garoto volta a viver. Aí a mulher diz assim: agora sei, agora, antes não, agora eu percebo, conheço que a tua palavra, que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Meu prezado irmão, crente fala a verdade. Crente fala a verdade. Então, uma coisa interessante aqui. Deus conhecia Elias. Elias conhecia Deus e o seu poder.
a mulher passou a conhecer Elias. E ao Deus de Elias, quando o poder de Deus, quando o seu poder trouxe seu filho de volta da morte. Eu conheço a Deus, Deus me conhece. E os que estão à minha volta conhecem o meu Deus? Eles irão conhecer o meu Deus, o nosso Deus, à medida que a palavra da nossa boca for verdade, verdade de Deus. Quero terminar dizendo que mesmo em tempo de pandemia, crentes têm a palavra da verdade, a verdade da vida, a verdade de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a grande mensagem, maior do que qualquer pandemia, porque todos aqueles que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador durante esse tempo de pandemia vão sobreviver a ela. Pastor, mas eu conheço crente que morreu, está vivinho diante do Senhor. Você não pode estar na pandemia sem Jesus. É risco. Com Jesus, só o corpo corre risco. O corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Vamos orar? Senhor, para a honra e glória do teu nome, a tua palavra foi pregada mais uma vez. Tem misericórdia de nós. Supre-nos conforme o teu querer. Supre-nos conforme as tuas boas misericórdias. Supre-nos, Senhor Deus, nas nossas lutas e deficiências. Tem misericórdia de nós e ajude-nos a crermos em Ti sempre. Aumenta a nossa fé na palavra, na oração, na comunhão. Tem misericórdia de nós. Abençoe a igreja. Abençoe os enlutados. Abençoe os enfermos. Abençoe os idosos. Abençoe os cuidadores. Dá-nos sabedoria para sabermos o momento certo de retornarmos ao templo e cultuar. Abençoe os nossos políticos, nossos médicos, os nossos cientistas, os nossos enfermeiros, os nossos auxiliares de serviços gerais, os maqueiros, todos. Ajude-nos. Eu oro em nome de Jesus com perdão dos meus pecados. Amém.